Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 16 do profeta Isaías. O Senhor Deus declara aos moradores de Judá e Jerusalém que está tirando do meio deles a paz, o amor e a compaixão. Com isso, o cenário que se forma diante deles é cheio de morte, lamento e dor. O Senhor Deus ainda justifica a sua atitude caso eles perguntem. O grande motivo de tudo isso é o fato de eles abandonarem a palavra de Deus e seguirem deuses inúteis. A gente pensa que isso aqui foi uma historinha assim, qualquer. A mesma coisa, queridos. Eu estou fazendo analogia do nosso estado com o estado de Israel. A mesma coisa. Veja bem, vinha dor para eles, falta de paz, o amor, falta de amor, a compaixão, castigo deles, de Jerusalém, de Judá. E sendo sem compaixão, sem amor, sem paz, o resultado é morte, lamento e dor. Agora, tudo isso porque o Senhor ainda justifica sua atitude, caso eles perguntem. Se eles perguntasse, procurasse ver o que podia fazer, e Deus já tinha dito que era para se arrepender, para buscar a Ele. Mas eles não estavam interessados em nada disso, em mudar, em querer reconciliar-se com Deus. Então, preste bem atenção, fique bem atentos para isso. O Senhor não deixou isso aqui em vão. Toda a Bíblia aponta Jesus e aponta a igreja, porque Israel, os atos dele apontam a igreja. E os atos de Jesus, e as outras situações que o Senhor coloca, como, por exemplo, o fato da pessoa, na antiga aliança, ninguém podia ficar devendo nada. Tinha que ser resgate, tem que ter resgate. Se tivesse dívida, então pagar nem que fosse os filhos se tornando escravo, mas não ficava devendo. Tudo isso é para mostrar, apontando a nossa dívida com Deus, que é impagável, e que tinha alguém que pagar em nosso lugar, e esse alguém foi Jesus. A gente tem que considerar isso, que tudo que ensina na antiga aliança é para poder ser entendido por nós, como seria Jesus, esse que foi prometido em Gênesis 3,15, ele seria esse que estaria nos resgatando, pagando uma dívida que nós temos, que é impagável, e foi do primeiro homem que passou o pecado original para todos nós. Aí, isso aí é uma coisa que tem que ser vista como o amor de Deus. Tudo que ele está mostrando aqui é o amor dele, para que quando Jesus chegasse, para cumprindo o que ele foi dito lá em Gênesis 3,15, a igreja também saber que não podia fazer as mesmas coisas que Israel tinha feito. O tempo todo Israel chegou ao ponto, quando chega ali no finalzinho da antiga aliança, em Malaquias, ali Deus ficou em silêncio total, não havia profeta, não havia nada, era silêncio de Deus. Um período desastroso. Jesus chega num tempo onde Israel já tinha sido passado por vários impérios, escravizado. E aí eles têm que entender que tudo isso é para nós chegarmos a Ele, sabermos da santidade dele, saber que Ele é santo, santo, e que devemos nos comportar como santos dele, separados para Ele. E aí nós vemos que a igreja também passa por situações difíceis, queridos. Eu nunca me esqueço da pandemia. A igreja perdemos tantas. Deus permitiu que tantos filhos de Deus, de vidas relevantes, atuantes na obra, foram embora. Não foi porque eles fossem o pior dos piores. Ninguém sabe por que foi. Mas o Senhor permitiu. Ninguém sabe, né? Foi porque ele era assim. Não, pode ser que não seja porque ele é assim. Seja para que a gente passasse pela dor. Às vezes a pessoa que foi não era aquele que estava justamente fazendo aquelas coisas que Deus estava desagradando, mas para a gente sentir. Porque quando Deus permite a perda de um filho, às vezes não foi por causa do filho, para o pai sentir. Porque Deus pegou assim, ele pega, ele quando tem que disciplinar, é para doer. Porque também quando ele disciplina, ele não disciplina por qualquer coisa.
Você vê quanto Israel já aprontou aqui para Deus fazer isso. Quanto a igreja já aprontou para nós termos uma pandemia e a morte invadir no meio da igreja? Tantos filhos de Deus foram embora. E você pode dizer, foi embora porque ele era assim, essa não, porque Deus pode ser que seja até um dos que tivesse fiel ao Senhor, e o Senhor permitiu que ele fosse. O crente fiel, qualquer tempo, ficando ou indo, ele está sempre bem. O crente fiel está sempre bem. Se Deus permitir a vida dele, está bem, está com Deus. E se Deus disser, vamos, já vou te tirar para ficar comigo na vida eterna, também vai estar bem, vai estar com o Senhor. Então, tantos que foram embora, que provavelmente pode ter sido aqueles que estavam bem com Deus, e que foram, porque Deus, isso aqui eu posso levar porque está bem comigo, então aquele está bem, lá no céu também ele vai estar bem. Mas doloroso para quem ficou. Quantas pessoas que você olhou assim, meu Deus, fulano, esse líder de excelência, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, foi embora e nós ficamos. Pela misericórdia, porque temos muita coisa para acertar com Deus e ainda estamos brincando de Deus. Eu acredito que justamente os que ficaram aqui têm muita chance, têm uma grande chance de arrependimento, mas está ainda brincando de Deus, achando até, quem sabe, pensando, os que foram porque merecia, certamente eles que estão fazendo coisa errada. Pense que Deus sabe todas as coisas e nós não sabemos de nada. Justamente nós que ficamos, provavelmente, eu também não sei, mas provavelmente é porque justamente nós estamos precisando de nos arrepender e Deus deu uma chance para nós. Nos arrependermos de a gente ter um tipo de trabalho, mulheres, tem um tipo de trabalho que não permite que ela vá ao templo orar. Quem é que vai orar no templo? Se a casa de Deus é chamada casa de oração, como está escrito em Mateus 21, versículo 13. Como é que hoje, nós sabemos que em todo tempo as mulheres ela têm um tipo de trabalho que ela pode manejar direitinho, se organizar e ter o seu horário de oração no templo. Porque ela é a dona, é a empresária, é a empresa mais abençoada da terra que é o lar. Então ela se organiza toda, acorda, faz tudo, se ela estivesse na obediência a Deus, né? Organizava tudo, tinha o seu horário de orar no templo. Por que no templo? Porque Deus disse que lá é casa de oração. E por que não orar quando vai para o culto público, o culto do domingo? Porque também não vai. Se fizesse isso, já era alguma coisa. Chegasse cedo, meia hora antes, ficasse ali orando, agradecendo a Deus. Várias pessoas ali concordando, pedindo ao Senhor para aquele culto, Deus falar poderosamente, para vidas que chegassem ali se converterem. Quem disse? Nem antes do culto, nos dias que tem culto, nos chega cedo, e ainda não tem um outro horário de oração. Se você chegar no culto, que se chama de oração, num ministério qualquer, que seja de Jesus, que é com a palavra de Deus, você não encontra um culto onde você possa olhar e ver realmente um número de pessoas que você possa dizer que foi significativo. Duas, três pessoas. Onde tiver dois ou três, Deus está e ouve. Eu sei disso. Mas você acha que você deve estar de fora? Você crê mesmo que Deus, estando dois ou três, Ele está presente e você não quer ficar no meio daqueles dois ou três? Eu creio mesmo e não quero ficar no meio daqueles dois ou três. Se nós todos pensássemos assim, não tinha dois ou três, tinha centenas de pessoas em um culto de oração. Para nós, queridos, só mesmo a misericórdia de Deus. Ai de mim, se não fosse essa misericórdia, eu não estaria mais aqui. Como é que nós passamos por uma situação daquela? Deus nos deu o privilégio de nós nos arrependermos, porque ficamos aqui com certeza para nos arrependermos da nossa vidinha religiosa, vidinha domingueira para alguns, que outros nem domingo vai ficar em casa, Deus sabe da minha vida, é tão terrível, e hoje eu vou ficar aqui ouvindo o profeta aqui em casa mesmo. Liga aí, menina, esse televisor, para a gente ouvir aquele profeta tal. Sem compromisso, sem aliança, deixar de ficar no templo com seu líder para ficar ouvindo na internet fulano ou ciclano. Ele tem um rebanho dele, ele está pregando para o rebanho dele, porque aqui na terra Jesus distribuiu o rebanho dele para vários. Tem aqueles que ficam na mão de pastor fulano, outro na mão de pastor ciclano, cada um tem o seu lugar. E se sair para outro é traição, porque tem que ouvir de acordo com como Deus sabe que você precisa. A palavra de Deus é uma só, mas tem a determinada mensagem para determinado
grupo de ovelhas, que só é para aquele pastor falar para aquelas ovelhas, porque Deus sabe justamente a dosagem que a ovelha precisa. Então, a ovelha é essa e aquela precisa de tal dose que vai dar o pastor fulano. Fica lá com ele. Ovelha tal e tal, tem um pastor que vai é daquele jeito, que prega daquele jeito, que é assim que é para ser para essas ovelhas tais. Então lá, aí você tem, se dá o luxo, eu, você, nós, de dizer, hoje eu estou cansada, vou ficar ouvindo aqui pastor fulano, e que Deus o tenha, o culto lá. E que o pastor meu que está pregando para mim, que Deus mandou uma mensagem para mim, pregue para outros. A gente quer fazer o que bem de bem entende. A gente quer ver como estava o pessoal, viu o juiz, o livro de Juízes? A gente quer ver daquele jeito, cada um fazendo o que bem entende. Cada um fazia no tempo de Juízes que nós já estudamos, quando Josué faleceu, que o Israel ficou parecendo Sodoma e Gomorra, cada um fazia o que bem entendia. É desse jeito que a gente gosta de ficar, como a gente entende, não, mas eu entendo assim, que não tem problema, é importante que eu estou em casa adorando a Deus. Esquecidos de que Deus já determinou o que Ele quer e o que Ele quer não muda, Ele é imutável. Ele quer o povo dele reunido, congregando, em comunhão, tanto para oração como para adoração. E aí, queridos, meu Deus, quando eu fico vendo aqui uma obra dessa, a Bíblia toda mostrando os erros de Israel, a de Gênesis a Malaquias mostrando os erros de Israel, para que a gente não faça o mesmo, e a gente fazendo o mesmo, tem misericórdia de nós, meu Deus. Ah, imaginou a situação que estava esse ministério? Estava terrível. Pensou quando se declarou, quando disse assim, quando nós falamos, nós iremos fazer nosso discipulado com o capítulo da Bíblia semanalmente, junto com os nossos discipuladores. Foi parecendo que eu tinha dito assim, nós agora vamos ficar lendo o livro de São Cipriano. Desculpa a expressão, mas diz que tem um livro aí que eu não sei, nem quero saber, diz que é de feitiçaria, livro de São Cipriano. Já vi falar isso no tempo da minha avó, mas a gente tinha pavor só de falar no nome. Pois aí parecia que era isso. Quando eu falei, nós vamos agora estudar a Bíblia, um capítulo por semana, e aconselhei, porque o discipulado é obrigatório para aqueles que realmente fazem parte da aliança comigo, o apóstolo. Mas a ler a Bíblia, três capítulos por dia na sua casa, é uma sugestão maravilhosa que você deveria acatar, mas se você não quiser, sinto muito, perdeu bastante. Mas parecia que o conselho era um conselho diabólico. O que é isso? Estudar a Bíblia, um capítulo por semana, com tanta revistinha boa, com tanta coisa boa, a gente vai estudar a Bíblia, quer dizer, tanta revistinha boa, veja a mentalidade, veja o estado que estava o povo. Pois o mesmo estado de Israel, você lembra? Como estava Israel, com o livro perdido, estavam lá exilados, estavam lá na Babilônia, o livro do Senhor, que Deus falou a Josué, que não se aparte desse livro, Josué 1:8, nós já fizemos o estudo também, estava lá, ó, ninguém sabia onde é que estava. O templo foi destruído, as muralhas da cidade destruídas, o povo totalmente longe de Deus, e o livro da lei, que poderia destruir tudo, mas se eles estivessem apegados ao livro da lei, estaria na mão de um sacerdote guardado. Com todos os desesperos, alguém ia para o exílio com ela do lado. Lá a gente estuda. A gente pecou, Deus nos castigou, mas lá a gente vai buscar Deus, a gente vai estudar. Nada. Estava lá perdido. E não foi diferente como nós estávamos. Se não estava perdido, a demonstração de que estava, porque foi uma coisa tão terrível, uma reação tão negativa, quando nós dissemos que ia estudar a Bíblia. Qual é o problema? Qual era o problema? Ninguém sabe. Qual era o problema? Que além de estar sem estudar, ainda nem queria que se tocasse nesse assunto. Vai estudar a Bíblia, é? Vai estudar a Bíblia, é? Meu Deus, que situação. A essa altura, eu acho que todos já estão arrependidos, né? A essa altura, eu estou apenas repassando para a gente não cair nessa tentação novamente. Acho que estão arrependidos, já viram como é bom estudar a Bíblia? Já entenderam como é maravilhoso? Já viram quanta transformação já houve na vida do teu filho adolescente, que você pensava que ele não ia estudar, pois ele já está estudando. Porque tem pais que entenderam que erraram e pegou o filho adolescente e colocou para fazer o discipulado com a Bíblia.
Porque enquanto teu filho está dentro da sua casa, apesar de ser um adolescente, você já ter, com certeza, perdido tempo, não ter ensinado quando era criança, mas já está na sua casa ainda, você pode ainda dizer, meu filho, você vai fazer discipulado, sim. Você vai ouvir o vídeo, você ouve o vídeo de tanta gente aí? Você está ouvindo o vídeo esse, vídeo aquele, o tempo todo aí com a mão no celular, que parece até que o celular já está colado na mão, que não sai mais, e você não pode ouvir o vídeo e responder o questionário. Pai que é pai, com certeza quer o bem para o seu filho. E Deus está dizendo, está em tempo ainda. Faça alguma coisa. Muda de atitude. Põe a tua casa para meditar na palavra de dia e de noite. Como está escrito em Salmos 1, versículo 3. Está em tempo ainda. Você está ouvindo tudo aqui? Eu não preciso estar comentando o tempo todo esses versículos aqui do capítulo 16, nem de nenhum capítulo, que está bem claro aí para vocês. Eu só tenho que fazer a analogia e mostrar para vocês até onde nós chegamos. E que Deus está nos dando um novo tempo, uma nova chance. O Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, que desde maio de 2023 começou a estudar Gênesis 1, Gênesis 2, e já estamos em Jeremias 16, não é mais o mesmo. A sua misericórdia, todos que obedeceram estão transformados, e o reformador Jesus está na nossa frente para continuar a reforma. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado